Tudo em ordem. Tudo em ordem. TRT-FM e IOB, trazendo o que é direito para você. Tudo em ordem chegando. Bom dia, eu sou Zequias Nobre. Começamos mais uma edição do Tudo em Ordem. Este quadro que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Mato Grosso, com a TRT-FM. Fique aí porque o assunto de hoje é muito importante. Vamos falar sobre reforma tributária. A convidada é Daniele Fukui, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB aqui de Mato Grosso. Doutora, seja bem-vinda ao Tudo em Ordem. Bom dia, Zequias. Bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã. Espero contribuir, trazer um pouquinho de informação e esclarecimento sobre a reforma. Vamos tentar entender o que é essa reforma, né? É inegável que o Brasil precisa simplificar esse cipoal de normas que temos hoje em relação às questões tributárias no país, né? Dados do Banco Mundial estima que os empresários gastam em torno de 150 horas por ano, 1.500 horas por ano, para apurar, declarar e pagar impostos, né? Impostos, ou seja, tem que resolver isso. O Congresso agora aprovou, né? Melhor, a Câmara dos Deputados aprovou a primeira parte da reforma tributária e eu queria entender um pouquinho contigo o que traz essa nova norma, né? E aí eu passo a palavra para ti, né? O que essa nova lei, essa nova emenda constitucional que já foi aprovada na Câmara diz em relação a como vai ficar a questão tributária no país? Bom, como Zequias mencionou, é uma complexidade enorme entender como que funciona o sistema tributário atualmente, né? Isso é pacífico. Nós temos uma carga tributária que no final a gente não sabe quanto que de fato a gente pagou ao longo de uma cadeia, né? Nós temos a tributação com efeito cascata, que vai passando o tributo que foi pago na cadeia anterior para o seguinte, e chega no final, o contribuinte não sabe quanto que foi efetivamente pago. Então, a reforma atual, ela surge com o objetivo de simplificar e eliminar a guerra fiscal. E, além disso, eliminar algumas questões de contencioso, né? Que são aquelas demandas que a gente acaba levando para o judiciário justamente porque a gente não tem clareza, né, no que a gente tem hoje vigente. Então, ela surge nesse contexto muito bem-vinda, o que nos traz algumas preocupações, não é que a gente é contra a reforma tributária, de forma alguma ela de fato ela tem que acontecer. Na verdade, a gente só pede mais informações, mais clareza com relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Cito como exemplo a alíquota, que se fala de 25%. Se você analisar o texto que foi aprovado, expressamente na proposta da emenda constitucional, a gente não tem lá falando que é esses 25%, apesar de ser um compromisso deles esses 25%. E a preocupação é porque virá uma lei complementar para falar se de fato vai ser esses 25% ou uma outra alíquota que é estimada para ser a média a ser paga por todos. Só que à medida que, de quinta para sexta-feira, nós tivemos uma alteração até no que estava sendo analisado na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, atendendo a alguns pleitos, e que faz sentido, por exemplo, do agronegócio, né, que a gente sabe que quando a gente fala de agronegócio vai impactar na mesa de cada cidadão, né, porque a gente está falando de alimentos, então a gente vai desonerando um pouco alguns segmentos que de fato precisam desse atendimento, olhando as suas peculiaridades, mas que pode vir a afetar essa alíquota de 25%. Eu quero voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente, doutora, mas só para a gente tentar situar um pouco melhor, o que diz o texto aprovado agora na Câmara, né? O que ele traz de novo? Ele unifica tributos? O que ele traz para a gente? Bom, primeiro, é importante dizer que nós estamos falando de tributação sobre o consumo. Perfeito. É uma parte da... Exato, a gente não está falando da tributação da renda, que é o que vai ser tratado num segundo momento, provavelmente. Ou seja, essa lei aprovada na Câmara trata apenas da tributação sobre o consumo. Exatamente. Então, o que ele estabelece? Ele vem implementando o IVA dual, onde a gente vai ter um CBS. CBS ele vai unificar os tributos federais, PIS e COFINS e IPI. Perfeito. E o IBS. O IBS, ele vai unificar os tributos estaduais e municipais. ICMS e o ISSQN, isso? Exatamente. Perfeito. Então, ao invés de 5 tributos, teremos 2. E o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? Vulgarmente, fala do imposto do pecado, que, na verdade, vai ser uma tributação diferenciada para aqueles produtos que são mais nocivos, tanto para o meio ambiente como para a saúde humana. Perfeito. Então, assim, nós teremos, 3.
3 discussões que a gente está tendo agora nessa proposta de emenda à Constituição. Já é um avanço porque simplifica vários tributos em 3, né? Em 3. Isso. Nesse Enfim, momento. fica mais fácil para o empresário calcular o que ele deve recolher de tributação. Aparentemente, sim. A ideia é não ter aquela tributação cascata que a gente tem hoje e que, no final, o contribuinte saiba quanto que ele, de fato, pagou de tributo ao longo da cadeia da operação, que até chegar ali aquele produto que ele acabou de adquirir ou aquele serviço que ele acabou adquirindo. Ou seja, mais transparência para a gente que consome, não é isso? Exatamente. Esse é o objetivo. Perfeito. Mas nem tudo é um mar de flores, né? Apesar dessa proposta avançar nesse ponto, há algumas críticas que estão sendo feitas, inclusive a OAB tem se manifestado nesse sentido, né? Que é em questão a alíquota, como nós conversamos há pouco, antes de entrar ao vivo aqui no programa, em relação à alíquota para a área de serviço, não é isso? Exatamente. Hoje, se aprovado da forma que está, o setor de serviços, e aqui falando especificamente da advocacia, mas não só da advocacia, porque quando a gente fala de prestação de serviço, eu acho que é importante lembrar que é o setor que mais emprega no país, prestação de serviço. Nós temos aqui prestação de serviço desde o advogado, o médico, a empresa que instala o ar-condicionado, a oficina mecânica presta serviço. Então, todos esses, da forma que está sendo proposta hoje, vai ser impactado com uma carga tributária mais pesada do que a gente tem hoje. Ou seja, o imposto que é pago pelo prestador de serviço vai aumentar. Exatamente. Há uma ideia de quanto deve aumentar com base naquilo que se sabe já sobre a futura alíquota? Esse é um dos pontos que a gente pede mais informação e para ter mais clareza. Vou falar especificamente da advocacia. A advocacia hoje, a conta que a gente faz do que um escritório que está enquadrado hoje no lucro presumido paga para o que ele vai pagar, se aprovado da forma que está, vai ter um impacto de aproximadamente entre 30% a 35% a mais da carga tributária do que está sendo pago hoje. Perfeito. Esse aumento, doutora, qual que é a razão dele? Me parece que é porque é uma tentativa de tentar unificar a alíquota para todos os setores, é isso? Na realidade, o que tem? Vou trazer a conta, por exemplo, da prestação de serviço do advogado, que é muito semelhante também à do médico, fisioterapeuta, do contador. O que a gente tem? Hoje a gente tem um PIS e COFINS e a gente tem também o IPI, que a gente paga uma carga, somando todos eles, mais o imposto de renda, contribuição social, dá mais ou menos 10% de carga final. Só que nós temos a diferenciação do imposto sobre o serviço. O profissional, tanto o advogado como o médico, a nossa característica de prestação de serviço é a pessoalidade, o caráter pessoal. Ou seja, o que é isso? Mesmo eu constituindo uma empresa para o meu escritório, se eventualmente eu vir ser a responsabilizada, eu vou ser responsabilizada de forma pessoal. E não diferente de outras sociedades empresariais, onde a gente tem aquela blindagem inicial, né, da pessoa jurídica. Eu posso responder com o meu patrimônio, eu pessoalmente. E outra característica que eu tenho, quando você compara a prestação de serviço do advogado com uma indústria, a indústria, o proprietário daquela empresa, ele não precisa necessariamente estar na operação para o negócio girar e acontecer. Diferente do advogado, que ele precisa estar ali e é um trato de confiança. O advogado médico, você contrata aquele de confiança. Então, ele tem que estar no negócio dele. Então, são muitos ônus para desenvolver o nosso trabalho, são muitos custos. E à medida que eu tenho isso, a gente tem uma tributação diferenciada do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que ao invés de eu pagar um percentual que geralmente gera entre 2% a 5%, a depender do município. Aqui em Cuiabá, 3%. Eu vou pagar, em cima do faturamento, que é a regra geral, eu pago um valor fixo mensal. Aqui em Cuiabá, R$ 244. Perfeito. Então, é aqui que mora a grande diferença no segmento do profissional liberal, que tem esse caráter de pessoalidade e que, de fato, vai impactar. E a gente tem que lembrar que tudo isso, o que for majorado para o prestador de serviço, consequentemente vai ser repassado para o consumidor. Perfeito. Doutora, essa questão da discussão da reforma tributária não é nova, né? Ela já vem sendo feita há bastante tempo no Brasil. Mas há uma crítica em relação à forma como foi aprovado o texto atual. É isso? O texto atual, ele contempla essas discussões já antigas ou é algo novo? Eu costumo dizer, eu me formei em 2010, né? Quando eu entrei na faculdade, já se falava de reforma tributária.
Sempre que você vai participar de um congresso, sempre foi um painel presente em todos os congressos, reforma tributária. Só que o texto que nós estamos tratando hoje não é exatamente o mesmo que a gente discutiu há 30 anos atrás, que a gente vem discutindo. Ele vem sofrendo modificações. O que a gente tem hoje? A gente está propondo uma emenda à Constituição Federal. E a partir dessa emenda da Constituição Federal, muita coisa vai ficar estabelecida por meio de uma lei complementar. E da forma que foi conduzida na Câmara dos Deputados, de uma forma tão rápida, né, que é o que nos preocupa. Porque tem alguns pontos no texto que, de fato, a gente precisa de mais clareza e certeza, para a gente não estar correndo risco de passar uma folha em branco, um cheque em branco, para depois vir da forma que bem entender e que for conveniente, né, para o governo. Lembrando que a gente sempre fala, né, que eu acho que inicialmente eles tinham que fazer o dever de casa, que é a reforma administrativa, né, que é o que a gente faz na nossa casa, né? Deixa eu ver quanto que a gente gasta aqui em casa para ver quanto que a gente precisa de receita e se essa conta fecha. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente também. Então, o que a gente espera agora, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, é que o Senado se debruce de fato em cima desse texto e melhore e deixe claro muita coisa que ali não está expressamente previsto. Então, o interesse aí é que haja mais transparência no processo, na visão da advocacia. Exatamente. E que atinja de uma forma geral, né? Então, teria que ter mais clareza no projeto que a gente está votando de emenda. Lei complementar que vem depois, se possível, a gente já ter um acesso, seria o ideal para a gente ter certeza do que vem depois, e o impacto real, que essa conta de fato não foi feita, e que o governo tem condições de fazer, de quanto que vai resultar isso, qual vai ser a diferença disso para cada segmento. Para a gente fechar o nosso bate-papo, já estouramos nosso tempo, doutora, quem quer ter mais informações, tem algum lugar na OAB que possa ter suporte a isso? Nós temos a Comissão de Direito Tributário, né? Lembrando que a OAB ela não está ali só para defender os interesses da classe, mas defender o Estado Democrático de Direito, né? Preservar a Constituição Federal. Então, assim, a gente fica à disposição lá na OAB também, por meio da Comissão de Direito Tributário. Tá certo, quero agradecer muitíssimo sua presença aqui no Tudo em Ordem, doutora Daniele Fukui. Obrigada, Ezequiel, é um prazer enorme, fico à disposição. E assim chegamos ao fim de mais um Tudo em Ordem. Eu quero agradecer você que esteve conosco nessa manhã e dizer que voltamos com um novo quadro na semana que vem, quinta-feira, a partir das 9 horas. Você continua na melhor programação aqui de Cuiabá, na TRT-FM. Um abraço e até mais.